Olá pessoal, vídeo aula de educação financeira. Na aula de educação financeira de hoje, a gente vai trabalhar sobre o que é a mesada, tá certo? Então, tem um texto em anexo para vocês e a maioria de vocês eu já colei essa fichinha no caderno, tá certo? Esse assunto no caderno, caso vocês não copiassem. Porque esse assunto vai precisar para teste, então, tá certo? Tá no seu caderninho. Só vocês vão responder as questões que estão aí, tá certo? Então, eu vou falar sobre esse texto. No texto, sobre o que é mesada, explica qual o valor desse dinheiro para as crianças, que é um dinheiro que as crianças recebem mensalmente, passam a receber dos pais. Então, vamos lá? O texto fala o seguinte: a mesada é um valor em dinheiro que os pais dão periodicamente aos filhos. O que é periodicamente? Mensalmente, né? Ao período do mês. Sendo que o valor e a periodicidade geralmente são acordados entre pais e filhos de acordo com a idade das crianças. O que isso quer dizer? Que o valor que a criança vai receber e o período, ou seja, a data que vai ser recebido esse valor mensalmente, deve estar acordado entre filhos e pais, tá certo? O pai deve conversar com o filho que tal data ele irá receber tal valor, tá certo? Qual é o objetivo de dar mensalmente um valor à criança? O objetivo é dar dinheiro para os filhos, de dar esse dinheiro para os filhos, é proporcionar educação financeira desde a infância. Então, desde a infância, as crianças passam a receber esse valor e passam a administrar esse valor, ou seja, ele vai ter que utilizar esse valor durante um período de um mês todo até chegar a nova data para receber aquele valor novamente, certo? De forma, com a mesada, os filhos começam a entender o valor do dinheiro, como lidar com ele e como poupar e como ter objetivos. Eu vou guardar esse dinheiro, vou juntar para comprar tal brinquedo que eu quero, tal objeto, tal roupa que eu desejo ir para tal passeio. Então, eles têm que aprender a administrar esse valor. Então, gente, a decisão de dar mesada pode partir da vontade dos filhos ou dos pais, né? Então, pode ser de ambos, dos pais ou dos filhos, ter a vontade de dar a mesada, né? Ou de receber. A idade ideal para que a criança ela comece a receber o seu dinheiro é entre 6 e 7 anos de idade, pois assim a educação financeira acompanha o ciclo da evolução das crianças, tá certo? Então, desde entre 6 e 7 anos, começar a receber a mesada. Uma dúvida que sempre surge, o texto fala, em relação ao valor da mesada, principalmente se é preciso fazer uma análise da situação financeira. Sempre é preciso fazer, gente, uma análise da situação financeira da família para determinar o valor mais adequado para dar a mesada à criança. Então, tem que ver a situação familiar, né, a situação financeira de cada família para se ver o valor, tá certo? E às vezes, muitas vezes você não recebe porque a família não está financeiramente, tá a situação financeira boa para que essa mesada todo mês seja dada a você. Então, às vezes você recebe, às vezes você não recebe, porque depende da situação financeira da família, tá certo? Então, o valor mais adequado, a mesada ela deve ser, por isso o nome mesada, né? Que vem de mês. Ela deve ser entregue mensalmente à criança, certo? Então, sempre pensar na situação financeira da família para ver o valor que deve ser recebido. É interessante que as crianças sempre recebam a sua mesada em uma data específica. Não dá, por exemplo, agora em novembro dá em 10 de novembro e depois em dezembro dá em 20, 30. É sempre tentar colocar uma data específica. Isso é importante para que elas consigam fazer planos com o dinheiro. E as crianças desde cedo consigam organizar, fazer planos com dinheiro. Então é interessante, né, que seja especificada uma data para ser entregue o valor à criança.
Entenderam, gente? Então, a mesada é isso. Espero que todos tenham entendido. Então, o que é que vocês devem fazer? Releiam o texto, caso tenham alguma dúvida. E responda as questões que estão também nesse mesmo texto, tá? Vocês vão explicar aí no texto, responder as atividades. O que é mesada de acordo com o texto. Se você recebe mesada ou não, você vai colocar aí qual a idade ideal para que a criança comece a receber uma mesada. E com a mesada, os filhos começam a entender o valor do que. Então, são perguntinhas simples, tá? Sobre o texto. Então, vocês vão responder aí, né? Que, por exemplo, a última questão. Que a criança, ela entende, começa a entender o valor do dinheiro quando ela passa a receber uma mesada, certo? Então, vocês respondam aí bem direitinho, caprichem na atividade e até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau!